eu te convido a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo de número 21. Eu quero falar com você a respeito hoje do amor de Deus, esse amor que tem poder para criar, para fazer com que novas oportunidades sejam apresentadas a cada um de nós. Eu quero nessa noite, amigos, tentar de forma objetiva fazer diferente do que eu estou acostumado a fazer. Nós iremos fazer a leitura desse texto e eu já vou fazer algumas aplicações, fazer uma leitura expositiva. Eu dividirei essa mensagem em 3 blocos e nós, ao longo desses blocos, iremos fazer algumas pontuações, iremos apresentar algumas questões que eu desejo que você anote, que você guarde no teu coração e mais para o final, nós iremos concluir esse encontro com alguns conselhos que eu quero dar a você, para que você experimente o que o amor de Deus quer promover e provocar na sua vida. Você está disposto? Então vamos juntos nessa noite? Evangelho de João, capítulo de número 21, o texto sagrado nos diz assim: Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os 2 filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles, os outros 6 discípulos, disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Esse é o primeiro bloco que eu quero parar um pouquinho aqui e fazer algumas reflexões com você. Como eu disse, a vida é feita de oportunidades. E oportunidades muitas vezes são únicas e por isso precisam ser muito bem identificadas e aproveitadas. Aqui esse texto de João 21, ele fala de 7 homens, de um universo seleto de 12 homens, que foram escolhidos por Jesus e que tiveram a oportunidade de andar com Jesus durante um determinado período de tempo. Desse universo de 7 homens apresentados aqui em João 21, pelo menos 3 deles, Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, tiveram o chamado para o ministério, o encontro com Jesus, depois de uma pesca mal sucedida, semelhante ao que está acontecendo aqui em João 21. Lá em Lucas 5 conta a história de Jesus que está iniciando seu ministério, Jesus está tornando-se popular, as multidões estão cada vez mais aglomerando-se para ouvir os ensinamentos de Jesus, e Jesus naquele dia, naquela manhã, ele percebe que existem 2 barcos à beira da praia, e a fim de dar uma maior amplitude para a sua voz, para a sua comunicação, ele pega o barco de Simão Pedro para usar de plataforma, semelhante ao que eu estou fazendo, para comunicar as palavras à multidão. Jesus falou por algum tempo, depois de falar, curar os enfermos, ele despediu a multidão e olhou para Pedro e para os demais filhos de Zebedeu, Tiago e João, que estavam juntos, que tinham passado a noite inteira pescando e que não tiveram sucesso nenhum com essa pescaria, e deu uma ordem a eles, dizendo: vocês agora naveguem para onde as águas são mais fundas e lancem as redes, porque vocês vão pescar. Pedro, amigos, que era expert na pesca, que conhecia muito bem, que era o profissional do assunto, olhou para Jesus e disse assim: Senhor, nós passamos a noite inteira pescando, trabalhando, e não pegamos nada. Mas você lembra que a vida é feita de oportunidades, e existem oportunidades, amigos, que são únicas. E de repente uma luzinha acendeu, algo, quem sabe uma fagulha de fé moveu o coração de Pedro, e Pedro identifica uma oportunidade, e ele pega essa oportunidade, olha para Jesus e diz: mas sobre a sua palavra eu vou e vou lançar a rede. A palavra de Deus nos diz, amigos, que foi algo maravilhoso. Eles pegaram tantos peixes, mas tantos peixes, que eles precisaram pedir ajuda para os demais barcos que estavam ancorados na praia, porque eles estavam prestes a naufragar. E nesse momento, quando eles chegaram, se lançaram diante de Jesus, reconheceram o poder de Jesus, e Jesus disse a eles: vocês vão deixar tudo isso, vão me seguir, porque eu farei de vocês pescadores de homens. Tudo bem até aqui? Podemos seguir? Jesus os chamou para uma grande missão. Um projeto, amigos, que duraria aproximadamente 3 anos e meio.
3 anos e meio que eles andaram com Jesus, que eles caminharam com Jesus, que eles experimentaram diversas experiências com Jesus. Só que quando a gente estuda o Evangelho, a gente percebe que esses homens não conseguiram aproveitar de uma forma real essa oportunidade, porque eles oscilavam muito, eles eram muito vulneráveis, eles não aproveitaram o máximo daquilo que eles poderiam aproveitar. E aí eu te pergunto nessa noite, por que que a gente desperdiça oportunidades? Às vezes nós desperdiçamos oportunidades devido à nossa imaturidade. Para você ver o nível de maturidade desses homens, eles se pegavam às vezes em discussões para saber quem seria o maior entre eles no reino de Deus, deixando de aproveitar aquilo que realmente era importante. Às vezes nós desperdiçamos oportunidades por distrações que nos tiram do foco e que fazem com que a gente tire os olhos daquilo que é o projeto final, daquilo que realmente é importante, daquilo que realmente o Senhor deseja realizar em nós. Às vezes a gente desperdiça oportunidades por causa de ansiedade, porque a ansiedade compromete a nossa tomada de decisão e a nossa tomada de decisão comprometida compromete também o aproveitamento das oportunidades. Existe um outro fator que é muito importante, eu julgo até um dos mais importantes para nós que somos espirituais, que é a questão da vulnerabilidade espiritual. A ausência de uma vida devocional, uma vida de leitura da palavra, de oração e de exercício da fé, muitas vezes nos leva a desperdiçar oportunidades. Tudo bem? Você está comigo? Está acompanhando aquilo que eu estou querendo construir com você nessa noite? Jesus tem para eles uma oportunidade muito grande. Só que a gente conhece a história, nós sabemos a história que foi escrita, nós sabemos que o período é de apenas 3 anos e meio. Só que esses homens não têm noção disso. Eles não têm essa referência, eles não sabem que a caminhada com Jesus é uma caminhada curta e que por isso ela precisa ser aproveitada de uma forma muito criteriosa. E se eu pudesse dar um tema para esse primeiro bloco, eu diria que é um grande milagre, como o milagre que Jesus realizou de multiplicar os peixes que alcançaram as redes daqueles pescadores, muitas vezes é uma oportunidade de largarmos tudo para seguir Jesus. Eu vou repetir, muitas vezes algumas situações, algumas oportunidades que mudam a tua vida, que impactam a tua vida, que leva para uma mudança de cenário, de situação muito grande, que traz uma felicidade muito grande para você, é uma oportunidade, é um sinal que o Senhor está te dando para que você abandone tudo e faça um movimento em direção àquilo que Ele tem para a sua vida. Você está comigo? E esses homens não tiveram essa percepção. Eles não tiveram isso claro, apesar de Jesus ter deixado muito claro qual era o seu objetivo. O objetivo de Jesus é anunciar a chegada do reino de Deus, anunciando a chegada do reino de Deus, demonstrar que esse reino era totalmente avesso ao que as pessoas estavam esperando, porque eles esperavam um Messias político. Eles esperavam um homem que viria fazer oposição a Roma, e Jesus é totalmente o oposto disso. Jesus tem o objetivo de cumprir as Escrituras, e para cumprir as Escrituras ele precisa morrer crucificado, mas ressuscitar no terceiro dia, para que verdadeiramente ele inaugure o reino de Deus e acabe com a separação que existia entre Deus e os homens naquele dia. E com isso ele deseja preparar os discípulos para realizar algo muito maior do que ele seria capaz de realizar em 3 anos e meio de ministério e que iria perdurar para a eternidade. Sabe qual é o problema, amigos? É que esses 12 homens demoraram para entender isso. Ou melhor, eles não entenderam. Eles não compreenderam qual era o verdadeiro chamado de Jesus, porque a oportunidade desperdiçada está atrelado a atributos negativos na personalidade deles. Tudo bem até aqui? Pois bem, Jesus morreu. Jesus não está mais entre eles. E agora esses homens que passaram durante 3 anos e meio caminhando com Jesus, andando com Jesus, experimentando diversos sinais miraculosos que apontavam para a chegada do reino de Deus, estão desesperados, estão fragilizados emocionalmente, como alguém que desperdiçou a oportunidade da sua vida. Nos 3 dias entre a crucificação, morte e ressurreição de Jesus,
tudo aquilo que esses homens se apoiaram durante 3 anos e meio, desmoronou. Eles estão desesperados. Eles perceberam a oportunidade, agarraram essa oportunidade, só que de uma forma superficial, e agora, na primeira crise que eles estão enfrentando, na primeira crise que eles estão se deparando, e que eles não têm Jesus ao lado deles como uma fonte de apoio, ou como um ponto focal para que eles venham questionar sobre o que deve ser feito, eles entraram em parafuso. E é nesse contexto que Pedro tem a brilhante ideia: eu vou pescar. E nós não sabemos o que motivou Pedro a ir pescar. Nós não sabemos qual é a real situação que Pedro está enfrentando que o levou a tomar essa decisão. Mas é claro, e o texto vai deixar isso claro para nós, que eles estão fragilizados emocionalmente e eles estão totalmente desiludidos em relação ao seu futuro. O desaparecimento de Jesus após a sua morte na cruz deixou aqueles homens com uma crise de identidade muito grande. Eles estavam dispostos a voltar a fazer o que faziam antes de receberem o chamado para o ministério. É verdade, amigos, que Jesus já havia ressuscitado, já havia aparecido outras 2 vezes para alguns dos discípulos, mas essas 2 outras aparições foram muito rápidas, foram muito confusas e de pouquíssimas interações. Então, esses homens estão totalmente vulneráveis. E aí Pedro tem a decisão brilhante: eu vou pescar. E como Pedro exercia um papel de liderança entre eles, os demais olharam para Pedro e falaram assim: nós vamos pescar com você. E aí o texto vai continuar dizendo, e eu quero que você acompanhe comigo, a partir do versículo 4. O versículo 3 termina dizendo que eles passaram a noite inteira pescando, mas não tiveram sucesso. O versículo 4 diz que ao amanhecer, final da madrugada, início da manhã, eles percebem que há alguém na praia, Jesus está na praia, mas os discípulos não o reconhecem. E aqui, queridos, eles não reconhecem pelas questões de visibilidade mesmo. A madrugada está terminando, o dia está nascendo, e numa região praiana nós supomos que a neblina, que a nebulosidade, o que compromete a identificação de quem está na praia. Eles perceberam a silhueta de um homem que está ali, mas eles não sabem quem é, eles não sabem que é Jesus que está esperando por eles na praia. E aí o texto vai dizer, a partir do versículo 5, que Jesus lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam: não. Aí ele disse, Jesus, lancem a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Eles lançaram a rede, e não conseguiram recolher a rede, que é o movimento que se espera quando você lança a rede, e o peixe é capturado nessa rede. Tal era a quantidade de peixe. O discípulo a quem Jesus amava, que é João, o escritor do Evangelho, disse a Pedro: Pedro, é o Senhor. Simão, ouvindo isso, vestiu a capa porque a havia tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam a apenas cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre as brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinham coragem de lhe perguntar: quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Esse segundo bloco, amigos, se eu pudesse dar um tema para ele, eu daria dizendo que o amor de Deus promove oportunidades tão grandes que são capazes de superar aquelas que eventualmente nós desperdiçamos. Esses homens passaram a noite inteira pescando e não tiveram sucesso nenhum. De repente, um homem na praia que eles não sabem quem é, questiona-os acerca se eles tinham pescado, se eles tinham alguma coisa para comer, e eles responderam com sinceridade: não temos. Só que de repente, eu imagino que
eles escutam novamente a voz de Jesus, e a voz de Jesus agora ela é imperativa, porque Jesus olha para aqueles homens e dá uma ordem dizendo: peguem a rede e lancem a rede do lado direito do barco, e vocês vão pescar. Eu quero que você guarde uma verdade nesse segundo bloco, porque quando a gente compreende que o amor de Deus é capaz de promover em nós oportunidades que superam aquelas que eventualmente a gente desperdiçou, a gente só pode acreditar nisso porque nós entendemos que a palavra de Jesus, ela é poderosa para dissipar toda e qualquer escuridão e projetar uma mudança em nossas vidas. Eu quero que você entenda uma coisa. Eles olham para a praia e enxergam um homem que eles não sabem quem é. Só que quando Jesus devolve a palavra com uma ordem dizendo: lancem a rede, eu começo a imaginar na minha mente de pregador que eles começaram a lembrar do que tinha acontecido 3 anos e meio atrás, e o coração deles começou a aquecer, e eles disseram: olha, alguma coisa vai acontecer, porque quando a palavra vem da boca de Jesus, não tem escuridão, não tem nebulosidade, não tem neblina que impeça a gente de identificar e de observar que nós estamos diante de alguém que é poderoso para criar oportunidades que mudarão a história da nossa vida. Você crê nisso? O poder que há na palavra de Jesus ativa na gente memórias que são capazes de promover esperança no nosso coração. Sabe o que eu acho interessante, amigos? Quando Jeremias escreve as suas lamentações, lá em Lamentações 3:21, ele vai dizer que todavia eu lembro-me também daquilo que pode me dar esperança. Ele diz: graça ao grande amor do Senhor. É o amor do Senhor que promove novas oportunidades nas nossas vidas, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Elas renovam-se a cada manhã e grande é a sua fidelidade. Eles receberam uma ordem de Jesus, essa ordem dissipa a escuridão, e essa ordem é poderosa de ativar na mente deles memórias daquilo que eles já haviam experimentado. O texto vai dizer que eles lançaram a rede, e diz que eles pegaram tantos peixes, ao ponto da rede ficar tão pesada que eles não tinham condições de trazer a rede de volta para dentro do barco. E Pedro, quando ele percebe através da revelação de João que é Jesus, ele se lança ao mar para ir ao encontro do mestre, porque ele estava fragilizado emocionalmente e ele vê a oportunidade de encontrar-se com Jesus. Guarde uma coisa no teu coração, amigo. Quando a gente tem um encontro com Jesus, esse encontro promove em nós alívio. Porque esses homens passaram a noite inteira pescando. Passaram a noite inteira no frio do alto mar, mas quando eles chegaram na praia, o texto diz que existia uma fogueira para aquecê-los da noite fria que eles haviam enfrentado. Quando a gente tem um encontro com Jesus, esse encontro promove em nós conforto, o conforto de uma mesa posta, o conforto de uma refeição, o conforto de você poder matar a tua fome e ter novamente energia para os desafios que irão se apresentar. Encontros com Jesus são capazes de promover em nós segurança, porque agora eles estão diante do mestre deles, do Cristo ressurreto, daquele em que eles apostaram tudo e que eles caminharam durante 3 anos, apesar de aproveitar oportunidades de forma mediana, eles estão agora seguros porque novamente eles estão diante de Jesus, e quando eles estão diante de Jesus, eles conseguem compreender que o encontro com Jesus é poderoso para promover em nós restauração de oportunidades que eventualmente foram desperdiçadas por cada um de nós. Você crê nisso? É isso que o Senhor vai fazer na sua vida, na minha vida, na nossa comunidade, pelo poder que há na palavra que sai da boca de Jesus. O texto diz, amigos, que quando eles encontraram aquela mesa posta, Jesus olha para os discípulos e diz assim: peguem alguns dos peixes que vocês pescaram para que a gente tenha uma refeição. Pedro vai, entra no barco, arrasta a rede para a praia, e diz que quando ele arrastou a rede para a praia, a rede está cheia de 153 grandes peixes. E eu gosto da riqueza de detalhes que João dá, porque João vai dizer que apesar de serem muitos os peixes, a rede não rasgou. E ele está falando isso porque ele está fazendo uma alusão ao que aconteceu lá em Lucas 5.
Porque você lembra do texto de Lucas 5? Lucas 5 vai dizer que Jesus usa o barco de Pedro como plataforma para pregar. Depois de pregar, ele manda os discípulos ir ao alto mar, lançar as redes, e eles pegaram a rede com tantos peixes. O versículo 6 de Lucas 5 diz que eram tantos peixes que as redes rasgaram e os peixes começaram a escapar, ao ponto deles precisarem pedir socorro para aqueles que estão na praia, para que eles não viessem a sucumbir. Outros evangelistas chegam a dizer que eles estavam prestes a naufragar. E aí eu faço uma nova pergunta para você: por que as nossas redes rasgam? Porque aqui o texto ele é enfático em dizer, apesar de ser 153 grandes peixes, a rede não rasgou. Se ela não rasgou, é porque eles têm a referência de que lá no passado houve alguma ruptura nesse mesmo processo. Por que as nossas redes rasgam? Muitas vezes por causa de motivações equivocadas. Porque Pedro, ele está diante de um milagre lá em Lucas 5, que vai mudar a história da vida dele. Se a gente olhar de uma forma fria e calculista, Pedro é um empresário da pesca. E ele pescou tantos peixes, mas tantos peixes, ao ponto da rede rasgar e outros tantos peixes escaparem, que aquela quantidade de peixe com certeza iria trazer para ele um ganho mensal, semanal, que talvez ele nunca tivesse experimentado, mas ele está diante de Jesus e ele não identifica que esse milagre é uma oportunidade de largar tudo e andar com Jesus. Então, quem sabe a motivação do coração de Pedro, quando ele aceita o chamado, é: eu vou com Jesus, mas a hora que a coisa apertar, esse Jesus aí é um guru poderoso, ele vai fazer alguma coisa e eu vou pegar um monte de peixe de novo. E Jesus deu vários exemplos disso. Jesus multiplica pães e peixes, e esses homens ficam eufóricos. Jesus é questionado acerca do tributo, manda Pedro ir lá pegar um peixe, fala: pega o primeiro peixe. Quando ele pega o peixe, abre o peixe está ali com o tributo de Jesus e de Pedro. Então as motivações do coração de Pedro e daqueles homens não eram motivações ajustadas àquilo que era o propósito de Deus. Muitas vezes, amigo, as nossas redes se rasgam por uma falta de planejamento. Porque viver a vida de uma forma irresponsável é muito perigoso e compromete o aproveitamento das oportunidades que Deus tem para nós. Muitas vezes as nossas redes rasgam porque a gente se acha autossuficiente, a gente confia no nosso braço, nas nossas habilidades, nas nossas competências e esquecemos que a única pessoa que tem poder de fazer coisas poderosas é o Senhor Jesus e não nós. E é por isso que muitas vezes as nossas redes rasgam. Eu me lembro, amigos, de 2011. Você lembra como eu disse que oportunidades muitas vezes são únicas e precisam ser muito bem aproveitadas? Em 2011, o Senhor me deu uma oportunidade que mudou a minha vida. Eu fui contratado para trabalhar em uma grande empresa brasileira da indústria farmacêutica, segmento na qual eu trabalho até os dias de hoje. Já são quase 15 anos de história na indústria farmacêutica. Uma oportunidade que mudou a minha vida. Só para você ter ideia, eu fui contratado em maio de 2011, o meu salário ele multiplicou por 5 vezes. Esse foi o tamanho do impacto que aconteceu na minha vida. Eu me lembro do mês de agosto, final de agosto, eu recebi a primeira parcela da PLR, Participação nos Lucros e Resultados. E eu lembro, Fabinho, que eu liguei para o meu chefe, numa sexta-feira, 8 horas da manhã, e falei: fulano, cara, tem alguma coisa errada aqui. Ele falou: é lógico, por quê? Você está achando que está errado? Eu falei: está errado. Ele falou assim: não está errado, você tem 3 meses de empresa, você quer receber o mesmo que os outros? E eu falei assim, eu comecei a fazer conta e falei: o que está acontecendo? Uma oportunidade que mudou a minha vida. Uma oportunidade que permitiu que em 1 ano e meio eu preparasse o meu casamento, mobiliasse uma casa, fizesse a viagem que eu e a Sami queria naquela época. Só que essa oportunidade, ela não foi aproveitada da maneira correta, porque existiam motivações no meu coração que eram diferentes daquela que Deus tinha quando Ele abriu aquela porta e quis me plantar naquele lugar. Deus quis me plantar naquele lugar com um objetivo que é o mesmo que Ele faz tudo nas nossas vidas, para que o nome do Seu Filho Jesus seja glorificado em nós. Se esse não for o objetivo, amigos, daquilo que a gente faz, alguma coisa está errada. Deus te coloca em lugares estratégicos, Deus te abençoa para que você influencie pessoas,
para que você influencie famílias, para que pessoas mudem o caráter, para que pessoas mudem a conduta, para que pessoas olhem para você e enxerguem em você algo diferente e entendam que esse algo diferente é fruto de um relacionamento com um pai amoroso que tem projetos poderosos para a sua vida. E eu não conseguia identificar essas oportunidades de uma maneira correta, porque as motivações eram as motivações egoístas do meu coração. E quando você tem motivações egoístas, quando você não tem um planejamento adequado, as oportunidades elas começam a ser subaproveitadas. Então alguém que teve um salário que foi multiplicado por 5 vezes do que ele tinha em abril de 2011, em maio de 2011, em 2012 já é uma pessoa que olha para os demais pares que já estavam nessa mesma empresa há 4, 5, 10 anos e quer viver a mesma vida que eles viviam, porque não há planejamento. E aí você começa a viver de uma forma irresponsável, que coloca em risco a tua família, que coloca em risco o teu orçamento e que muitas vezes coloca em risco a tua mente e o teu emocional e leva você a uma fragilidade. Lembra do questionamento? Quantas dessas oportunidades desperdiçadas trouxeram prejuízo emocional para você? A consequência disso, essa oportunidade, ela deixou de ser uma oportunidade que poderia gerar novas oportunidades na minha vida. E eu demorei para entender, para compreender o porquê que a rede se rasgou, uma rede que estava cheia, que tinha muitos peixes, mas que também tinham muitos peixes que estavam escapando por ela. Eu demorei para compreender. E esses homens, eles demoraram para compreender. O que está acontecendo com Pedro e com seus amigos é semelhante ao que aconteceu comigo e quem sabe com a realidade do que aconteceu com muitos de vocês que estão aqui e que estão me ouvindo. A gente não consegue muitas vezes identificar qual é o propósito de Deus naquilo que Ele está fazendo ao nosso respeito. Mas eu quero dizer algo para você, amigos. Jesus está mostrando para Pedro e para os seus 6 amigos que o que ele acabou de fazer é algo que vai perdurar para a eternidade, porque é sólido e sustentável. A rede estava cheia. A rede tinha muito mais do que ela podia comportar, mas mesmo assim ela não se rasgou. A rede tinha muito mais do que era capaz de ser levado para dentro do barco, mas mesmo assim ela permaneceu intacta, porque quem direcionou aqueles peixes foi o próprio Jesus, que é poderoso para criar oportunidades nas nossas vidas. Você crê nisso? Eu quero que você estenda as suas mãos agora como quem recebe, porque eu quero profetizar algo de Deus para a tua vida nessa noite. Com muita responsabilidade eu quero profetizar algo que vai perdurar para o teu 2024. Jesus vai provocar oportunidades para você em 2024 que irão superar aquilo que você desperdiçou e que eventualmente você perdeu ao longo da tua história, ao longo da tua caminhada. Jesus vai fazer algo com você em 2024. Que vai ser a oportunidade de você abençoar não somente a tua casa, mas você abençoar outras pessoas. Pessoas serão abençoadas através daquilo que o Senhor irá fazer na tua vida. Eu estou aqui de olhos abertos profetizando, o Senhor, por amor a você, porque Ele te ama, Ele está criando oportunidades que passaram, que você desperdiçou e que você achou que nunca mais voltariam. O Senhor Jesus está criando novas oportunidades para você. Ele tem trabalhado em você nesses últimos anos, por mais que você não tenha percebido, Ele tem preparado você para o que está vindo por aí. 2024 é um ano em que o Senhor irá chacoalhar as estruturas da tua vida, seja nos teus relacionamentos, seja na tua saúde, seja na tua vida financeira, seja no teu casamento. Eu não sei qual é a área, eu só sei que o Senhor Jesus está promovendo ajuste nas rotas, para que você não perca mais tempo com distrações, com as bifurcações no meio do caminho. Ele está criando algo novo para você. A palavra do Senhor para o teu coração nessa noite é 2 Coríntios 9:11. Ele, o Senhor, está enriquecendo você de todas as formas, para que vocês possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças. Eu quero dizer algo para você, amigo, a tua rede não vai mais romper, você não vai mais desperdiçar oportunidades, você não vai ver mais as coisas escapando por entre os seus dedos, porque o Senhor está criando algo novo para você. Você não vai mais precisar pedir ajuda para quem está na praia,
praia com medo de naufragar ou com medo do prejuízo que vai acontecer. Pelo contrário, o Senhor fará algo em 2024 na tua vida, que abençoará pessoas em todo o mundo. Talvez você não esteja conseguindo enxergar, mas o Espírito Santo está criando oportunidades na noite de hoje, 6 de dezembro de 2023, que nós ouviremos testemunhos nessa plataforma em 2024, porque esta palavra é do Senhor, e a palavra dele é boa, fiel, e ele não é capaz de mentir naquilo que ele diz ao nosso respeito. Você crê nisso? Então adore a Jesus, porque ele está criando oportunidades novas para você nessa noite. Eu caminho para o final da minha participação, pedindo primeiramente a ajuda somente do tecladista aqui, para que os meninos do louvor não fiquem muito tempo de pé aqui. Eu já chamo vocês. Esses homens que estavam frustrados, que estavam desiludidos, que estavam fragilizados emocionalmente, tiveram através daquilo que foi feito por Jesus, de um sinal miraculoso que Jesus havia feito, que trazendo para a linguagem do dia de hoje, era um déjà vu do que eles já haviam vivido lá em Lucas 5. Eles tiveram a oportunidade de sentar à mesa com Jesus, de ser restaurado essa comunhão, que nunca se quebrou, mas que pela falta de percepção, pela imaturidade, por diversos outros fatores, comprometeram a identificação e o aproveitamento dessas oportunidades por esses homens. Mas agora, Jesus está prestes a fazer algo que vai impactar de uma forma muito poderosa a história da igreja primitiva. Porque depois desse reencontro, Jesus inicia o projeto de restauração daquele que seria um dos pilares da igreja. Pedro havia desperdiçado, amigos, a grande oportunidade da sua vida. O prejuízo emocional de Pedro é tão grande, ao ponto de João se dedicar a escrever um capítulo inteiro para mostrar o cuidado que Jesus teve em restaurar a aliança com o seu amigo. O texto vai continuar dizendo a partir do versículo 15. Depois que comeram, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes, os outros 6 que estavam com ele? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? O texto diz que Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E então Pedro lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, e tu sabes que eu te amo. Você lembra da pergunta que eu fiz para você? Por que desperdiçamos oportunidades? Pedro é um dos homens mais imaturos que andou com Jesus. Pedro era um homem que não tinha polimento. Ele queria resolver tudo no grito. Pedro, se nós trouxermos para a linguagem dos dias de hoje, principalmente a linguagem do interior, Pedro era aquele camarada chucro. Desculpa, amigos, mas eu estou me recuperando de uma crise de rinite da última semana poderosa. Pedro era alguém que tinha muita produtividade, mas que as suas entregas eram poucas efetivas. Pedro gostava de ser o centro das atenções. Pedro era melindroso. Pedro é aquele camarada que se distraía facilmente. Jesus está passando pelos discípulos no meio do mesmo mar ali da Galileia,
no meio de uma tempestade terrível. Aí Jesus olha para aqueles homens e diz assim: fiquem calmos, tranquilos, sou eu, vai dar tudo certo, a gente vai chegar do outro lado. Pedro se distraía tão facilmente que ele olha para Jesus e fala assim: é o Senhor mesmo? Então manda eu ir ter contigo. Aí na hora que ele pisa nas águas, ele começa a naufragar, entra em desespero, e Jesus tem que perder tempo, resgatando Pedro, colocando dentro do barco, para chegar em segurança. Pedro era ansioso demais, e ansiedade em excesso, como foi dito pelo pastor Ronaldo no último final de semana, ela é prejudicial. A ansiedade de Pedro era tão grande que Pedro chega diante da transfiguração, olha para Jesus e fala: Jesus, esse lugar é maravilhoso, vamos fazer aqui 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias, e vamos ficar aqui o resto da vida. Ele esqueceu que existiam outros 9 homens lá embaixo, e mais uma multidão desesperada por Jesus. Pedro era egoísta, as motivações do seu coração eram totalmente egocêntricas. Ele era um camarada vulnerável espiritualmente, porque ao ponto de Jesus olhar para ele e dizer assim: Pedro, depois dele fazer uma declaração poderosa de que Jesus era o Cristo, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, você teve essa revelação pelo meu Pai, foi o meu Pai que te revelou. Ele está usando você, Pedro. Mas no mesmo texto, Jesus vai olhar para Pedro e falar assim: Pedro, para trás de mim, Satanás. A vulnerabilidade espiritual de Pedro, ela é tão grande, porque Pedro está nessa situação por causa do que aconteceu no dia da ceia, no dia da Páscoa, quando Jesus, anunciando aos discípulos o que iria acontecer, anunciando o cumprimento, o fechamento da agenda celestial, que culminava com a cruz do Calvário, com a sua crucificação, mas com a sua ressurreição no terceiro dia, Pedro olha depois de Judas ter sido identificado como traidor e diz: Senhor, isso não vai acontecer, porque eu vou contigo para a prisão e para a morte. Jesus olhou para Pedro e Pedro, o diabo me pediu para cirandar a tua vida, e eu roguei ao Pai para que ele não fizesse isso, para que você permanecesse firme, e no tempo oportuno você fortalecesse os seus irmãos. Mas eu vou te dizer uma coisa, Pedro: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Isso acabou com Pedro, isso destruiu Pedro, porque Pedro se achava autossuficiente. Eu tenho uma notícia para dizer para você. Essas características de Pedro são as nossas características. Como a gente é imaturo, como a gente é melindroso, como achamos que somos o centro das atenções, que o mundo gira em torno de nós. Como a gente é vulnerável espiritualmente, como a gente terceiriza o nosso tempo com Deus por tantas outras coisas banais. Só que o que Pedro não sabia, e o que talvez você também não saiba nessa noite, eu quero te dizer, é que Jesus não está preocupado com isso, porque Ele te ama. E Ele é a manifestação do amor do nosso Pai amoroso, e por ser a manifestação do amor desse Pai amoroso, Ele cria oportunidades novas para nós a partir de hoje. Porque quando Jesus olha para Pedro e diz para Pedro: Pedro, você me ama mais do que estes? O Senhor não está fazendo nada diferente do que Pedro já tinha feito, porque ele se achava o centro das atenções. Apesar de exercer uma liderança sobre aquele grupo, ele não era mais importante, todos tinham a sua importância, porque cada um tem o seu papel no corpo de Cristo, é isso que é o organismo da igreja. Nós não somos melhores do que ninguém, só existe um que merece e que deseja ser adorado e exaltado, e o nome dele é Jesus o Cristo, que venceu a morte na cruz do Calvário. O restante somos todos cooperadores no reino de Deus. Está claro isso para você? E aí Jesus olha para Pedro e fala: você me ama mais do que estes? E a expressão que Jesus está usando aqui no original do grego é ágape, que significa amor sobre todas as coisas. Só que Pedro olha para Jesus e diz assim: Senhor, eu te amo. Só que a expressão que Pedro usa é a expressão fileu, um amor de relacionamento, um amor situacional. Se nós fôssemos fazer uma tradução para ficar mais claro, Jesus está olhando para Pedro e dizendo: Pedro, tu me ágape? E ele está respondendo: Senhor, eu te fileu. Aí Jesus olha para ele, como Ele está olhando para cada um de nós nessa noite, diz assim: apacenta as minhas ovelhas.
Pela segunda vez, Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, tu me amas? Tu me ágape? Pedro olha para Jesus e fala assim: Senhor, eu te fileu. O Senhor olha para Pedro, eu imagino, esboçando um sorriso, aquele sorriso disfarçado, e diz assim: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus vai questionar Pedro. Só que agora Jesus iguala o diálogo. Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, tu me amas? Só que Jesus usa a expressão fileu. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu me fileu? João diz que Pedro se entristeceu e falou assim: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Sabe o que Pedro está dizendo? Fala assim: Senhor, eu não quero desperdiçar novamente essa oportunidade. Porque a minha imaturidade fez com que eu colocasse em risco todo um projeto que era celestial e eterno. Senhor, eu achava que eu era autossuficiente, que eu segurava o rojão, que eu dava conta das coisas, mas eu percebi que eu sou um fracassado e eu não tenho condições de olhar para o Senhor e dizer que eu te amo acima de todas as coisas, porque na hora que eu precisei demonstrar esse amor, porque o nosso pastor Carlos Alberto, ele costuma dizer que o amor é o que o amor é o que o amor. Na hora que eu precisei fazer algo para provar esse amor, eu não tive coragem, mas o Senhor sabe que eu te amo. Jesus olha para Pedro, e aí eu imagino que Jesus coloca um sorriso no rosto, e olha para Pedro e diz assim, e aí eu vou conjecturar aquilo que não está no texto, sem ferir a originalidade dele. Jesus está olhando para Pedro e falando assim: Pedro, eu estou pouco me importando com as tuas fragilidades, eu estou pouco me importando com as tuas mazelas, eu estou pouco me importando com a tua vulnerabilidade, eu estou dizendo que eu apostei em você, que eu acredito em você, que eu dei a oportunidade a você, você realmente a desperdiçou, você realmente a negligenciou, mas eu quero dizer, eu crio novas oportunidades a partir de hoje, porque eu te amo e eu tenho um propósito com você: apacente as minhas ovelhas. Se coloque de pé e eu já convido os amigos para nós encerrarmos esse tempo. Eu quero concluir, queridos, com alguns conselhos para você, com base nesse diálogo de Jesus e de Pedro. E guarde isso no seu coração. Primeira coisa que eu quero que você guarde, primeiro conselho: pondere suas ações, pois elas podem colocar as oportunidades em risco. Pondere as suas ações, porque elas podem colocar as oportunidades, que muitas vezes são únicas, em risco. A oportunidade que eu desperdicei, que se encerrou lá em 2015, trouxe uma fragilidade emocional terrível em mim. Não é o foco dessa noite. Uma fragilidade desse Anderson que você está vendo, o seu Anderson em 2015, pesando 127 quilos e quase infartando, em cima de uma plataforma como essa, pregando a palavra. Porque motivações egoístas e falta de planejamento e falta de foco naquilo que é realmente importante, coloca em risco você e coloca em risco muitas vezes a sua família e o projeto que Deus tem para você. Ninguém é insubstituível, Deus não depende exclusivamente de mim e de você, mas Ele conta com cada um de nós para projetos específicos. Querido, pondere as suas ações. O Senhor criará em 2024 novas oportunidades, eu profetizei isso, à luz da palavra. O Senhor vai fazer próspera a vida de pessoas aqui, mas pondere as suas ações, para que você não venha colocar em risco nada daquilo que o Senhor está te entregando. Segundo conselho que eu quero deixar para você: aceite a sua vulnerabilidade, o Senhor adora ela. Não tenha vergonha de reconhecer as suas limitações, os teus erros, as tuas fraquezas. Não tenha vergonha de pedir ajuda para alguém que é capaz e que tem condições de te ajudar, porque tem um pouco mais de experiência e que caminhou um pouco mais com você. Terceiro conselho que eu quero te dar: confie no amor de Deus. Deus não cria oportunidades, Deus não se relaciona com a gente,
Deus não nos escolheu pelas nossas competências, atribuições, pelos nossos relacionamentos, pela nossa árvore genealógica, não. Ele simplesmente nos escolheu porque Ele nos ama, porque Paulo disse quando ele escreveu aos Romanos que Deus nos amou quando ainda éramos pecadores. Ele não está preocupado com isso, mas confie no amor de Deus. Porque o quarto conselho que eu te dou é que quando você confia no amor de Deus, você busca amar a Deus acima de todas as coisas. Aí você vive com responsabilidade, você vive de uma forma madura, você vive debaixo da vontade dEle, você vive aos pés do Senhor, numa vida de oração, de dedicação na palavra, de exercício da fé, porque aquilo que o Senhor tem para você só é possível de ser realizado quando você compreende aquilo que Ele quer fazer na tua vida. Eu concluo nessa noite dizendo para vocês: Jesus não está olhando para os seus fracassos ao longo do caminho. Jesus não está olhando para quantas vezes você tentou fazer o certo e tomou os pés pelas mãos. Jesus hoje, que é a manifestação do amor de Deus, Ele está lhe dando uma nova oportunidade. Se renda a essa oportunidade. Hoje Jesus lhe capacita para que você identifique essa oportunidade, para que você aproveite essa oportunidade e para que essa oportunidade mude a história da sua vida e abençoe pessoas. Estamos prontos? Não sabemos, amigos. Só o tempo dirá. Mas ame Deus acima de todas as coisas. E você terá um aproveitamento gigantesco das oportunidades que Ele está criando hoje para você. Viva como um filho, você é filho amado. Mas viva como um filho que entende a responsabilidade de ser filho do Pai a quem Ele tem.